Bora falar o motivo das ações do setor elétricos estarem tão esticados, quais as melhores pagadoras de dividendos para 2025 e quais estão no meu radar atualmente. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Essa ideia de vídeo veio porque na minha carteira de investimento hoje não tenho nenhuma elétrica, desde que eu vendi a Taesa não consegui comprar mais nenhuma, justamente porque estava sempre com um preço um pouco mais esticado ou outra empresa estava no meu radar, eu acreditava que estava com dividendos melhores e eu não faço tanta questão de diversificar assim. Tem gente que acredita que tem que ter uma elétrica na sua carteira, uma, duas ou três elétricas apenas para diversificar. Eu não acredito tanto, não uso dessa estratégia, porque eu gosto de olhar qual o melhor setor do momento, qual a melhor empresa de um determinado setor e eu aporto nela. Por exemplo, vocês podem observar que o Banco do Brasil hoje gira em torno de 40% da minha carteira e isso não me incomoda, mas é uma filosofia de cada um. Porém, vendo que não há nenhuma elétrica na minha carteira, decidi mostrar para vocês o motivo disso. Antes de tudo, gostaria de mostrar para vocês o índice de energia elétrica, que é gerida pelo Ibovespa, que é o resultado de uma carteira teórica de ativos do setor de energia elétrica. O IEE é um índice de retorno total com reinvestimento, ou seja, a maioria das empresas elétricas elas retornam em dividendos, elas pagam muito dividendos. Então aqui já está explicitando que os dividendos são totalmente reinvestidos nesse índice. E também não estão inclusos nesse universo BDR e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Então, passando rapidamente agora, como que faz para poder entrar na carteira teórica do índice de energia elétrica? Vamos lá, existem 5 pontos para poder participar. Volume financeiro maior ou igual a 0,01 no mercado à vista, um lote padrão. Ter presença em 80% no período de vigência de 3 carteiras anteriores nos pregões da B3. Ter apresentado no mínimo 2 negócios por dia em pelo menos 80% dos pregões em que foi negociada, ou seja, é uma ação que tem que ter um pouco mais de liquidez, não pode ser ações com pouca liquidez, não pode ser penny stock, que são aquelas ações que valem centavos. Vou dar um exemplo da Oi hoje que está valendo centavos. E tem que pertencer, logicamente, ao setor de energia elétrica. E aqui quero mostrar para vocês a composição do índice de energia elétrica. Hoje há 15 ações no índice, na composição do índice, entre ações preferenciais, ordinárias e Unity. E apenas para apresentação, hoje a composição apresenta Aulipar, Auren Energia, Semig, Coelce, Copel, CPFL Energia, Eletrobras, Energisa, Eneva, Engie Brasil, Equatorial, Isa Energia, Neo Energia, Serena e Taesa. E a gente percebe que a participação de cada empresa gira em torno de 6,5% a 7,5%. Então não tem um peso maior para uma empresa que para outra. As empresas que estão aqui têm uma participação praticamente igual. O índice de energia elétrica ele foi iniciado em janeiro de 1994 e ele iniciou-se o índice na base 1000 e na cotação atual, aqui está um pouco desatualizado, a cotação de hoje encontra-se em torno de 101 mil, ou seja, a rentabilidade foi de 16,1% ao ano. Então só de olhar essa rentabilidade a gente já consegue entender que esse índice tem entregue muito valor ao seu acionista, a quem segue esse índice. E só para a base de comparação, o Bovespa em 94 encontrava-se com pontuação de 4.353 e hoje a gente está girando em torno de 140 mil pontos, aqui está um pouquinho desatualizado, e o Bovespa de 94 até atualmente gerou uma rentabilidade em torno de 12% ao ano. Então aqui a gente já consegue ver que o índice de energia elétrica no Brasil conseguiu bater de muito o Bovespa, porque você pode falar, poxa Rafael, mas de 12% para 16% não é tanta coisa assim, mas isso aqui é uma disparidade muito grande quando a gente coloca num horizonte de longo prazo, de 20, 25 anos. Eu vou mostrar no gráfico a seguir. Então percebam nesse comparador, olhando de 2009 até atualmente em 2025, o índice de energia elétrica rendeu 561%, o índice financeiro 318% e o Ibov 254%. Ou seja, o índice de energia elétrica rendeu mais do que o dobro do Ibov. Então, só para níveis de comparação, se você tivesse investido R$1.000 em 2019 nos 3 índices, no índice de energia elétrica você teria R$ 5.610, no índice financeiro R$ 3.819 e no Ibov R$ 2.548. Então, por esses índices, a gente já percebe que o índice de energia elétrica bateu de longe os demais índices.
porque ele realmente estava muito amassado. Em janeiro, dezembro de 2025 estava muito amassado, porém a alta foi muito acentuada e conseguiu até mesmo passar o Bovespa, que em 2025, olhando na base anual, o Bovespa estava com uma caída de menos 2,5%. E o índice de energia elétrica tinha sofrido e estava com menos 15%. Porém, agora o índice de energia elétrica conseguiu passar o Bovespa, com muitas elétricas subindo bastante. Então é por isso que hoje eu não estou investindo em algumas ações do setor elétrico, mas tem duas que estão no meu radar, que eu quero mostrar para vocês a seguir. Aqui tem uma parte da minha planilha pessoal, que muitas vezes eu gosto de mostrar para vocês no vídeo. Fiz um filtro apenas em ações de energia que estão na minha planilha, ou seja, que eu gosto, que eu mantenho no radar e que pagam bons dividendos. E hoje as duas elétricas que se encontram no meu radar são a CEMIG e a Celesc, principalmente a Celesc, que eu acredito que em 2025 deva pagar um dividendo em torno de 10%, enquanto a CEMIG, apesar dos ótimos indicadores, acredito que não deva pagar tantos dividendos assim, tanto em 2025 quanto em 2026, principalmente por causa dos investimentos. Mas isso não quer dizer que a empresa seja ruim, muito pelo contrário. Postei alguns dias atrás o motivo da CEMIG hoje ser uma das queridinhas da bolsa, porque esses investimentos que a CEMIG está fazendo atualmente vão gerar receita, vão virar lucro e dividendos no bolso do acionista. E a gente percebe até mesmo no PL projetado para 2025, comparando com o PL das médias dos últimos 10 anos, ainda tem um desvio muito grande em ambas as empresas para poder voltar à média. Então essas duas empresas estão no meu radar, principalmente a Celesc, por causa do dividend yield. E hoje a cotação da Celesc encontra-se em 96,47, uma variação de 44%. Então perceba que se alguém tivesse comprado há 10, 9 meses atrás, teria pego uma cotação de R$70, em torno de R$70. E hoje a previsão de dividendos para 2025 seria em torno de R$10. Então se você tivesse pago R$70 na cotação, hoje a sua previsão de dividendos estaria em torno de 13, 14%. Então seria um ótimo dividendo, mas mesmo após essa alta recente, principalmente no último mês que subiu dos 80 para a cotação atual de 96, praticamente 20% de alta, ainda há uma grande margem de pagamentos de dividendos para a Celesc para esse ano. E eu já gosto de deixar o asterisco aqui, que a liquidez média diária da Celesc é realmente muito baixa, em torno de 40 lotes por dia, porém para nós pessoa física, eu acredito que 40 lotes seja tranquilo. Se você quiser montar uma posição de R$10 mil, R$20 mil, acredito que seria tranquilo para poder montar, porque essa liquidez aguenta. E só para 2025 a Celesc já pagou entre JCP e dividendos 4 vezes, em torno de 3,8% apenas com esses dividendos até o momento, e a Celesc ainda deve pagar mais 2 vezes, em setembro e em dezembro, o que eu acredito que gira em torno de mais 6%, totalizando 10% em 2025. E aqui há um ponto que me afasta um pouco da Celesc e também da CEMIG, que é a política de proventos. Ela provisionou JCP em 26 de março, porém o pagamento será apenas ao final de 2026 e no meio de 2026. Então há uma grande demora desde o provisionamento até o pagamento. Apenas os dividendos que a Celesc paga que realmente são um pouco mais rápidos, mas os JCPs pagos realmente têm uma demora muito grande. E para finalizar, queria fazer um comparador das principais ações que estão no meu radar, que estão na minha planilha, que hoje seria CPFL, Copel, CEMIG, Taesa e Celesc. Hoje o PL melhor seria da Celesc, visto que esse PL encontra-se um não recorrente. Hoje o PL da CEMIG estaria em torno de 7, então o melhor seria da Celesc. Nesse quesito a Celesc seria a mais barata. Um preço sobre valor patrimonial em torno de 0,96, a Celesc seria o melhor. Em vários outros indicadores, realmente a CEMIG ganha de lavada. Um EV sobre EBITDA de 2,4. Dividend yield 17%, também acredito que foi um não recorrente. Aqui a Celesc deve ganhar com um dividendo em torno de 10%, enquanto a CEMIG também deve pagar um dividendo em torno de 7 a 8%. A margem líquida da Taesa hoje seria melhor, principalmente porque a Taesa atua apenas na distribuição. Dívida líquida sobre o EBITDA hoje da CEMIG seria melhor, de 0,95, porém a CEMIG pretende investir muito, tanto para 2025, 26 e 27, então a dívida líquida, a alavancagem deve subir um pouco, porém todas as empresas hoje encontram-se com uma dívida
dívida tranquila, com exceção da Taesa, que hoje está com endividamento muito alto. Para mim é um sinal de alerta. O ROI da CEMIG seria o melhor, porém outras empresas também têm bons ROIs e todas conseguiram crescer sua receita nos últimos 5 anos. Aqui eu queria deixar um parênteses: as empresas não são 100% comparáveis, porque tem algumas que atuam na distribuição, outras atuam na transmissão, conforme falei, a Taesa. Então elas não são 100% comparáveis, porém todas são de energia elétrica. Então esse seria apenas para efeitos de estudo. Não levem nada ao pé da letra, façam seus próprios estudos, que isso vai te levar longe. Não é apenas uma carteira que é vencedora no longo prazo, mas várias. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm investido em elétricas atualmente ou também estão achando o preço levemente esticado? Me conta aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.